Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e eu estou aqui para mais um Dica de Vinho do Bob. Você sabe por que um vinho custa caro ou barato? Nobres confrades e confreiras, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dica de Vinho do Bob, um assunto muito legal. Muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Eu vou falar para vocês o que influencia o preço do vinho, por que um vinho pode custar caro ou pode custar barato, para a gente poder entender melhor. Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal e também já pode deixar o teu like aqui no vídeo. Confrade, confreira, vamos nessa, esse vídeo está muito legal. Gente, olha só, são diversos fatores, eu fiz aqui a minha pesquisa, a pesquisa foi assim de uma coisa enriquecedora, vocês vão gostar, assistam o vídeo até o final, tá? O que pode influenciar no preço de uma garrafa de vinho, tá? Não dá para falar todos aqui no vídeo, mas eu vou falar aqui diversos fatores de por que um vinho custar tão caro e outros nem tanto, tá? Outros mais em conta, mais baratos, tá? Alguns fatores ligados à produção, acondicionamento, transporte, distribuição e venda do vinho, alguns fatores externos, fatores de mercado, tá, gente? A gente sabe que a gente tem bons vinhos que podem custar desde R$30, R$40, até tem vinho aí, gente, de R$250 mil e até mais, muito mais, quer dizer, inacreditável, né? O preço de um imóvel, veja só, né? A gente no Brasil, um país com tantas distorções, mas é isso, gente. Custos de produção, olha só, os custos de produção influenciam no preço de uma garrafa de vinho. Ele se subdivide em dois itens, que é a viticultura, tá? Que é o cultivo das uvas e dos vinhedos, e a vinificação, que depois que você colhe as uvas e você leva para a adega é o galpão da vinícola onde é fabricado, onde é elaborado o vinho, tá, gente? Então vamos lá, viticultura, tá? Cultivo das uvas e cultivo dos vinhedos, tá? A instalação de um vinhedo não é barato, tá? Não é barato. A terra, o terreno onde se compra o terreno para plantar os parreirais, para plantar as videiras, é caro, tá? Imagina se for numa região famosa, se for numa região renomada, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui na minha pesquisa, olha só. Regiões da Espanha, alguns lugares da Espanha, pode custar em torno de 10 mil euros um hectare. Já em outros lugares, como Napa Valley, pode custar até 650 mil dólares. Olha só que coisa, né? Fora isso, preparar o solo, comprar as mudas. Então, assim, são necessários muitos anos, de 3 até 5 anos, para começar a produzir uvas com qualidade, tá? Então, olha só, esse é um investimento que para você ter seu retorno vai demorar bastante, tá, gente? Vai demorar bastante. Ok, tá instalado o vinhedo. E aí? O cultivo dos vinhedos todos os anos, a mão de obra, tá? A mão de obra é cara, a mão de obra é especializada, tá? É um dos maiores custos de produção das uvas, tá? Mas o que acontece? Se você tiver mão de obra eventual, só mais na época da colheita, na época das borrifações, é mais fácil você ter uma economia e você também pode compartilhar essa mão de obra com teus vizinhos ali de fazenda, outras vinícolas. Geralmente vinícola é vizinho de vinícola, tá, gente? Porque aquela região toda tem aptidão para a produção de uvas, tá? Outra coisa que influencia também é colheita manual ou colheita mecanizada, tá? Veja só, na colheita manual ele corta cacho a cacho, tá? Segurando com as mãos, entrega em pequenas caixas para que não sejam esmagadas as uvas, é uma coisa muito meticulosa, dá trabalho, demanda tempo, tá? E enquanto isso, com a colheita mecanizada, o trator passa balançando a videira, então ele cai, as uvas, os cachos caem na esteira e é muito mais barato, muito mais rápido. Não vou dizer que uma seja melhor que a outra, tá? Mas elas influenciam no custo de produção, tá? Rendimento também, o rendimento é uma expressão utilizada na produção de vinhos, que ele vai falar mais ou menos a quantidade de uva por hectare ou por área plantada, tá? Veja bem, rendimentos menores a gente supõe que são uvas mais concentradas, são uvas mais saborosas, mais equilibradas, têm teores de açúcares e de acidez mais equilibrados. Por quê? Porque se um vinhedo produz menos, ele concentra mais toda a sua força de nutrientes para aquela quantidade menor de cachos e de uvas, de frutos, e aquilo ali vai gerar frutos de maior qualidade. Veja que
Veja que coisa interessante isso aí, não sei se vocês sabiam, tá, gente? E tem outros problemas também, terremotos, incêndios, geadas, na Borgonha mesmo, a gente vê em Chablis direto geadas, incêndios no Napa Valley, a gente vê direto, tá? Granizo na região ali do Brasil mesmo, na Serra Gaúcha tem granizo, na Campanha às vezes tem granizo, tá? Em Mendonça também tem granizo, então são problemas que podem afetar o preço, tá? Pragas como a filoxera, que hoje já é de certa forma bem controlada, tá? E aí, gente, a gente parte agora para mais um fator, vinificação, tá? Os custos de vinificação, eles são relacionados com muitos deles, os maiores, vamos dizer assim, né? Com compras de máquinas e equipamentos, tá? O maquinário de tecnologia de ponta custa caro, tá? Algumas vinícolas pequenas, olha só, algumas vinícolas pequenas, o valor dos equipamentos é muito caro, até, vou dizer assim, até mais caro que o preço da empresa, só para eles adquirirem aqueles equipamentos de tecnologia. Acontece que muitas vezes as vinícolas compartilham as máquinas, por exemplo, linha de engarrafamento, elas compartilham, isso pode baratear um pouco, tá? Tem isso também, tá? Outra coisa também, o tempo que o vinho fica na vinícola antes de ser lançado, olha só, isso aí, não sei se vocês pensaram nisso, o tempo que o vinho fica na vinícola. Espumantes, por exemplo, espumantes passam pela segunda fermentação, seja pelo método Charmat, seja pelo método Champenoise, ficam 6 meses, ficam 1 ano, às vezes 60 meses, que são 5 anos, então tem essa questão do vinho estar ali parado, que é capital do produtor que está parado, tá, gente? Barrica de carvalho também, olha só, a utilização de barricas de carvalho tem o preço, o custo dos barris de carvalho, uma barrix. Barrix são aquelas barricas de 225 litros, é aquela barrica tradicional que a gente vê nas vinícolas quando a gente visita, tá? Uma barrica de carvalho francês nova, de qualidade, ela pode custar em torno de $1.000 uma nova, tá? A partir de $1.000 uma nova, que acrescentaria $3,3 numa garrafa, se você for dividir aí, porque ela vai gerar 300 garrafas, então só ali você já teria um custo a mais de $3,3 numa garrafa. Barrica de carvalho americano, pela metade, $500 em média, a partir de $500 uma barrica de carvalho americano, mais ou menos $1,75 por garrafa. Isso já é um valor que vai agregando ali no preço final da garrafa, tá? O tempo do vinho parado, que eu já falei para vocês, é capital do viticultor que está parado, tá? Meses, às vezes anos ali, com vamos colocar aqui, o dinheiro investido parado ali na vinícola, isso influencia no preço final da garrafa, tá? Tem que se levar em conta quando a gente vai estabelecer o preço do vinho. O acondicionamento, gente, é outro fator, acondicionamento, tá? Garrafas. Tem garrafas maiores, menores, com vidro mais espesso, garrafas mais pesadas, com design especial, tá? Isso custa mais caro. Geralmente as melhores garrafas são escolhidas para os melhores vinhos, tá, gente? Rótulos, tem rótulos com impressões especiais. Tem rótulo aqui no Brasil, eu já produzi vinho, tá? E tem rótulo que custaria 3, 4, 5 reais um rótulo. E a gente acha que a gente não entende por que se agrega esse valor. A gente, quando vai comprar um vinho e acha caro, não entende que tem por trás disso, tá? Cápsula para espumante, que é de metal, então tem algumas com acabamentos especiais, rolhas e tampas screw caps. Gente, tem rolha de 3 euros, tá? Imagina aí você ter uma rolha que custa 15 a 18 reais. Então, é mais um custo. As caixas para o empacotamento, para distribuição, tá? Fora a encomenda dos rótulos para os estúdios de design, tudo isso tem seu custo. Olha que coisa, a gente não imagina o tanto de coisa que tem por trás, né? Transporte, distribuição e venda. Olha só, gente, alguns produtores têm um custo zero com esse tipo de transporte. Por quê? Porque são produtores menores e muitas vezes vendem seu vinho apenas na vinícola. Não tem custo com transporte, não tem custo com acondicionamento. Só o vinho que já fica lá nas caves da vinícola e alguns ficam no mostruário, então isso aí não tem custo. Mas os grandes produtores, os grandes exportadores, eles necessitam escolher parceiros que façam um transporte de qualidade, tá? Um transporte com câmeras refrigeradas, tá? Um transporte especializado de armazenagem, fala direito, Bob. Mas, veja bem, isso tem seu custo, tá, gente?
Outra coisa, outro fator importante aqui, vamos lá, impostos, tá? Impostos. A carga fiscal que ela é aplicada no vinho, ela varia muito de um país para outro país, tá, gente? Ela afeta substancialmente o preço da garrafa. Tem países que tentam dizer assim, defender a assertiva de que um imposto mais alto vai refletir num consumo menor de álcool, porque álcool é uma droga, causa dependência. Então, para não causar dependência ao álcool, aumenta-se os impostos, tá? Tem essa assertiva, tá, gente? Tarifas com importação, por exemplo, em Hong Kong. Hong Kong não tem tarifa de importação para vinho. Já na Tailândia, eles usam tarifa de 300%. Imagina, 300% de tarifa, de taxação numa garrafa de vinho que vem do exterior, tá? No Brasil é em torno de 25 a 20% ali por ali, eu não peguei o valor exato, em torno de 20%, tá? Alguns países do Mercosul, como Argentina e Chile, têm acordos alfandegários para zerar, tá? Para zerar essa tarifa. Então, dentro do Mercosul existem esses acordos, tá, gente? Outro item importante, o varejo, as vendas, tá? O lucro das lojas e dos restaurantes, principalmente nos restaurantes. A gente fala, mas vinho em restaurante é caro, Bob, vinho em restaurante é caro. Mas olha só, eles esperam de fato ter um lucro maior com venda de vinho, tá? É um dos produtos que conferem valor, conferem, vamos dizer assim, eles têm aquilo ali como uma coisa de valor agregado, tá? Mas a gente tem que considerar a ocasião, tá? O ambiente, o nível do serviço, taças de cristal, decanters, o sommelier, a qualidade do sommelier que vai te atender no restaurante, tudo isso conta no preço final de um vinho no restaurante, tá? E tem os intermediários, negociantes e importadoras. Vale lembrar que quanto mais intermediários, mais o preço do vinho vai crescer, tá? Maior o preço final do produto. Gente, e o último item que eu acho importante, esse talvez é o mais interessante, são as forças de mercado. Forças de mercado. Olha só, gente, o preço de uma garrafa, tá? Ele pode também ser determinado pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar por ela, tá? Vamos lá. No entanto, a gente sabe que a gente viu aqui custo de produção, distribuição, acondicionamento, varejo, tributo, mas tem algumas coisas no mundo do vinho, alguns fatores que a gente tem que considerar, essa questão de forças de mercado, tá? Que é uma tradição, exclusividade de um vinho, exclusividade de um rótulo, tá? Quanto mais exclusivo, quanto menor a quantidade produzida, mais caro pode custar a sua garrafa. Vou dar um exemplo aqui, alguns produtores de Bordeaux, de Borgonha e de Champagne, eles saem na frente porque realmente eles têm a fama de ter alta qualidade, tá? Isso não é regra, mas eles têm essa fama, tá, gente? Vinhos que são raros, eu vou falar aqui um Romanée Conti, que é famoso Romanée Conti, mais ou menos 6.000 garrafas por ano são produzidas apenas, tá? Então, as melhores safras de um Romanée Conti pode custar aí algumas centenas de milhares de reais. Veja só, né? Tem um mito aí por trás de tudo, né? Tem um mito, tá? Pode ser que o tempo faça surgir novos Romanés Contis e também pode ser que caia, né, essa tradição. Não sei, mas o Romanée Conti hoje seria o vinho talvez o mais caro produzido, né, em linha produzido, né, tá? Enquanto algumas vinícolas são super rentáveis, gente, tem outras que não conseguem sobreviver devido à falta de demanda. Eu vou falar aqui para vocês, algumas vinícolas, tá? Na Alemanha, por exemplo, na região de Mosel é uma região de encostas, são muito inclinadas os parreirais e as videiras ali, então terreno de montanha, então não dá para fazer colheita mecânica, o custo de produção é alto, eles não conseguem vender, alguns produtores não conseguem vender seus vinhos por mais caro do que seu custo de produção, então acaba alguns produtores fechando as portas, tá? E tem também, gente, premiações dos críticos, olha só, boas notas dos críticos são suficientes aí para o vinho subir um pouco de preço aí nas próximas safras, né? Faz com que os rótulos ganhem fama e faz com que eles subam de preço, tá? Se ele consegue receber boas notas constantemente, vários e vários anos, acontece como a Alma Viva, por exemplo, uma garrafa de Alma Viva hoje aqui no Brasil custa em torno aí de R$ 1.500, R$ 1.800 a R$ 2.000, entendeu? Uma garrafa.
Então, assim, quando o vinho consegue realmente, de fato, conseguir boas notas com consistência, ele ficou ali firmado que é de fato um ícone, é um vinho de qualidade, é um vinho exclusivíssimo e também dos melhores que existe, 100 pontos, 98 pontos, 96 pontos, com constância, né, direto, ele vai ter realmente o seu preço, vai custar mais, tá, gente? E tem também, gente, fatores econômicos, tá? Fatores econômicos, olha só, a gente vê crises mundiais afetaram taxas de câmbio, tá? Eu vou só falar para vocês aqui, ó, aqui no Brasil, por que o preço do vinho está tão caro aqui no Brasil hoje em dia? $1, quase R$6. €1, quase R$7. Então a gente tinha isso mais ou menos 50% menor há 2, 3 anos atrás. Outro fator que afeta o preço final do vinho, tá, gente? Mas a gente tem que lembrar sempre, tá? Nem sempre vinho bom custa caro, tá aí a série Vinho Bom e Barato que vocês podem assistir. Todo primeiro domingo do mês a gente traz a seleção do mês, degustados no mês anterior, do Vinho Bom e Barato. Então ali tem muitos achados que eu comprei, eu degustei e eu trago para vocês, tá? Então, gente, falar para vocês, tudo conta no preço final do vinho, tudo. O que é essencial, a gente precisa entender, a gente precisa saber, que é o seguinte, a gente tem que entender o que é essencial de um vinho bom, que um vinho bom nem sempre custa muito. Saber reconhecer um vinho de qualidade, não somente por causa de um rótulo glamouroso, de um rótulo conhecido. É fácil você comprar um vinho renomado e tomar e dizer que é bom. Mas e aí? E você tomar vários rótulos baratos e você ali dentre eles, você enumerar esse aqui é de qualidade, esse aqui tem qualidade, esse aqui não. Então, isso é que é mais importante, a gente descobrir dentre bons custos-benefícios, a gente descobrir o bom do vinho. Mas é isso. Confrade, confreira, vocês entenderam e aprenderam os fatores que influenciam no preço, porque um vinho é caro e porque um vinho é barato, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui no canal Confrade Confreira, pode também deixar teu like aqui no vídeo. Vou deixar um grande abraço para vocês, confrades e confreiras, e também para os confrades e confreiras lá do Instagram. Um forte abraço a todos e saúde! Até a próxima, confrades! Valeu!